boa noite. Tá tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem aí. Nós estamos aqui dando início a mais um dos nossos cultos semanais. Nós somos da Primeira Igreja Batista em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver assistindo esse vídeo. Nós hoje vamos pensar nessa primeira parte do culto em gratidão. Você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem te dado? Às vezes a gente pede tanto a Ele, mas esquece de agradecer, muitas vezes. Porque Ele nos dá tanto que eu acho que se a gente passasse o dia todo agradecendo, seria pouco. A partir do momento que você acorda, se você começar a pensar em tudo que Deus tem te concedido, até o fim do dia, você vai ver como são inúmeras bênçãos. Cuidado, proteção. Ele tem protegido a gente de tantas coisas, tem nos dado tantos livramentos. E às vezes a gente não para só para agradecer. Então eu quero te convidar nesse momento, só agradecer. Vamos ler um texto bíblico? São versículos de alguns salmos que vão nos levar a pensar também melhor sobre isso. Leia aí na tela comigo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Graças te dou de todo o meu coração. No dia em que eu clamei, atendeste-me. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E é isso que a gente vai fazer agora. Dar graças ao Senhor, cantando aquele cântico que provavelmente você conhece, que diz: graças dou a ti, Senhor. Vamos cantar. Onde quer que pessoas sejam alcançadas pelo teu poder, elas possam, como nós podemos dizer hoje, que damos graças a ti, pelo manifestar da tua presença no nosso meio. Nós estamos diante de ti, porque queremos render essa adoração a ti, Senhor. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer.
Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a você e que você lembra. Quem sabe por hoje você tem a oportunidade de se vestir como você está vestido. Você tem a oportunidade de se alimentar hoje como você se alimentou. Favor imerecido. Amém, esse nosso Senhor que tem sido bondoso conosco. Tu estás acima de tudo, Senhor. Tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos teus pés, porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor. Sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás para sempre, reinarás. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus.
santo, Senhor. Tu és santo. 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 Tu és santo, Senhor. Tu és Santo Deus. Tu és santo, Senhor. Nós queremos reverenciar a tua santidade. Aplauda aquele que é santo. Aquele que é santo. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez para este momento de adoração, de louvor, de estudo da palavra do Senhor, de oração. Se você orou antes do culto, amém. Se você não orou, quer orar agora, dá uma paradinha naquilo que Deus já falou com você. Você já leu a palavra do Senhor no Salmo 92. Bom é render graças a Deus. Já agradecer a Deus pelo dia de hoje. Faça isso. Cantou Graças Dou, né, o nosso Senhor e Rei, enfim, louvores maravilhosos. E nesse momento a gente vai refletir um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E todos os dias a gente vai vivendo na dependência do Pai. Como vocês sabem, domingo passado eu preguei sobre Jeremias e estou terminando a leitura do livro de Jeremias, um dos grandes profetas do Senhor. Um homem que Deus levantou de uma forma extraordinária para um tempo do povo de Israel muito difícil, de rebeldia, de dura cerviz, de idolatria. E ele foi aquele profeta que profetizou o exílio. Ele profetizou que Nabucodonosor, a Babilônia, viria e destruiria Jerusalém, destruiria Judá, levaria o povo cativo e lá ficariam por 70 anos. Irmãos, o ministério profético, que nós encontramos na palavra de Deus, ele não tem nada a ver com essas profetadas que a gente vê aí em igrejas, nas redes sociais. Profetiza um dia de paz para você, um dia de bênção, profetiza que Deus vai te dar um carro zero, profetiza que você vai ser promovido, profetiza que você vai casar. Essas pessoas brincam com o que significa falar em nome de Deus. E quando você vai, principalmente para o Antigo Testamento, e vê o ministério profético, você vai perceber que essas palavras eram palavras muito fortes, de juízo, palavras que envolviam exortação, que falava contra o pecado. E isso era muito difícil. É difícil nos dias de hoje, como pastor, profeta de Deus, no sentido da pregação da palavra, de falar em nome de Deus, de ser um arauto do Senhor. Como é difícil falar sobre exortação, como é difícil falar quando você está vendo, Deus está te mostrando e você tem que pregar, você tem que falar individualmente com uma pessoa que está em pecado e você sabe que vai ter represália, você sabe que vai ter uma hostilidade, mas isso faz parte. Mas a gente encontra na palavra de Deus, e no domingo eu preguei sobre o capítulo 18, sobre o vaso nas mãos do olheiro. Eu preguei então sobre o que? Deus, ele é o olheiro, nós somos o barro e a nossa vida é aquela roda, e Deus vai conduzindo, manipulando as nossas vidas
para que a gente seja um vaso de honra. E a gente vê o carinho de Deus ali, e naquela ilustração que Deus faz, e mostra para Jeremias o oleiro ali, o vaso, então ele se quebra ali na moldura, e ele pega a massa novamente e faz. Então, Deus está sempre mostrando quem Ele é para nós, e também quem nós somos. Eu espero que nesse dia, nesta noite, essa palavra venha de encontro ao encontro do seu coração, para você aprender o seguinte: Deus é soberano nas suas decisões, e Ele escolhe pessoas. E você, meu irmão, ou você, minha irmã, se tenha certeza do que tem no seu coração, Deus te escolheu para servi-lo, para amá-lo, para amar as pessoas, para proclamar a mensagem. É eleição, sim, escolhido a dedo, mas só escolhe gente que não presta, igual a mim e você. É isso que as pessoas não entendem. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber em todo o tempo Deus escolhendo pessoas para uma missão. Aí você vai encontrar Moisés, né? O povo estava lá cativo, desde pequeno Deus salvou Moisés daquela perseguição no cesto, é criado pelo faraó, depois ele foge, depois lá no deserto, Deus fala com ele de novo na sarça ardente, anos depois, e dá uma missão para ele. Mas foi molezinha a missão dele? Não. Nós vamos encontrar reis que Deus separou, Davi como rei, lá era o irmão mais novo, né? Mas era ele que Deus queria fazer com que ele governasse o povo de Israel, foi o maior rei. Jeremias mesmo, se você for lá no capítulo 1, ele diz assim, ó, de te escolher no ventre de sua mãe, eu te escolhi, te santifiquei e te designei para pregar às nações. Olha a luta de Jeremias. E você vai encontrar outros obreiros, outros homens e mulheres de Deus que foram levantados. E quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver como Deus visitou Maria com um anjo e escolheu ela para ser a mãe do Salvador, como Deus fez com João Batista. Nós vamos ver como Jesus, depois no seu ministério, vai buscando cada discípulo. Jesus não ficou numa esquina perguntando, quem quer aceitar Jesus? Quem quer me aceitar? Quem quer ir para o céu comigo? Não, ele foi lá onde as pessoas estavam, porque a missão era grande e era difícil, irmãos, como é hoje. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, você sabe que viver o Evangelho é desafiador. A porta é estreita. As oposições, o desafio do mundo em pecado, o mundo que jaz do maligno, tantas coisas que nos cercam. Mas no dia de hoje o Senhor vai nos ensinar que quando Ele nos escolhe, Ele nos salva, nos santifica, Ele nos capacita em todo o tempo. Então nós encontramos Jeremias lá 600 anos antes de Cristo. Zedequias era um dos reis. E Zedequias faz um monte de besteiras, mas estava lá. Então Jeremias, como eu falei, ele é o profeta que vai profetizar o exílio e ele vai viver no exílio. Então, para você ver que o profeta de Deus é usado pelo Senhor e quando vem uma coisa de Deus, ele passa pelo sufoco. Então aprenda isso, não entre nesse discurso triunfalista ou aquele discurso equivocado do chamado de Deus, porque o Senhor me chamou, porque eu sou bonzinho. Os bonzinhos vão para o inferno. Sempre falo isso para você. No céu estarão os maus, aqueles que reconheceram o seu pecado, confessaram, se arrependeram, se renderam ao Senhor. E se você ainda não anda com Jesus, o convite à salvação é hoje. Convite para você se entregar ao Senhor. Jeremias, então, ele vai no capítulo 38, eu queria depois que você lesse, ou se você quiser parar agora, não tem problema, dá uma lida no capítulo 38, são 28 versículos para você entender a reflexão em 3 partes. Ou depois você lê e segue aí o livro todo de Jeremias. É muito importante nós entendermos o ministério profético que envolve Jesus e a igreja no dia de hoje. Ele vai profetizar destruição e ao mesmo tempo arrependimento, né? Então quando nós olhamos para a estrutura, nós vamos perceber que tem 3 ambientes, 3 etapas. A primeira, Jeremias é perseguido. Então Deus manda Jeremias lá falar de que a cidade ia ser destruída, Nabucodonosor ia vir e que o povo se arrependesse, se rendesse e fosse com Nabucodonosor para que a cidade não fosse destruída e as pessoas pudessem viver. Essa foi a palavra que Deus deu para ele. Aí vem os príncipes, os líderes, esse cara é um traidor, ele é um conspirador, né? Ele está com os caldeus, e veio pressão.
Ele então é preso, o pessoal chega em cima de Zedequias, e Zedequias faz igual o Pilatos, já viu isso? Ó, pega ele e faz o que vocês quiserem. Preste atenção nos detalhes. Mesma coisa, essa galera que diz aqui, eu vou ler o texto para vocês daqui a pouco, ele vai dizer assim, morra esse homem pelas suas palavras, porque a palavra dele vai desanimar os homens que estão na guerra e o próprio povo. Mata esse homem, né? E aí ele é preso, ele é levado, ele passa por várias situações. Então, mas esse capítulo tem várias situações interessantes, parece um filme. Em 28 versículos, a gente vai ver lá as tramas políticas, questões religiosas, conspiração, né? Mas a gente vai ver justiça, a gente vai ver coragem, simpatia, empatia, a gente vai ver fidelidade à verdade, irmãos. Quando a gente é fiel, a gente é fiel. A gente não negocia, não, a gente não se vende para ninguém. Pode enfiar dedo na cara, pode dizer que vai ser demitido, vai perder o contrato da empresa, na família, eu vou ficar sem falar com você, vou te cancelar, deixa cancelar nas redes sociais. Ande com Jesus, seja fiel ao Senhor. Então, nessa primeira parte que nós lemos aqui do capítulo 38, só para vocês entenderem, ele diz assim, morra este homem, visto que ele, dizendo essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra, que restam na cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Irmãos, quando a gente prega a palavra do Senhor, e prega contra o pecado, ou revela aquilo que Deus está mandando falar, você vai encontrar represália. E se você anda com Jesus, você já viveu isso. E às vezes as pessoas são oposição a você só porque você é de Jesus. E no mundo espiritual, sabe como é que funciona. Não é verdade? Esse ambiente de perseguição que ele proclama vai trazer a prisão, hostilidade. Eles queriam silenciar Jeremias. Eles queriam dar descrédito à palavra dele. Mas, irmãos, essas pessoas só levantam para cair. O diabo só levanta para cair. Os ascécaras que a gente fala, os fariseus. Agora, eles dão prejuízo? Dão prejuízo. Eles provocam uns problemas? Sem dúvida. Quando então nós vamos para a segunda fase, então nessa primeira fase é a perseguição. Aí, o que acontece? Eles mandam pegar Jeremias e jogar lá numa cisterna, num poço que existia na casa do filho do rei. Essa cisterna era velha e ela tinha lama. E jogaram ele lá. Olha só o que diz o texto. Ó, lá no versículo... Deixa eu ver aqui, no versículo 6. Tomaram então Jeremias, lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, desceram Jeremias com cordas, na cisterna que não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias é o profeta que estava atolado na lama, mas ele não fez nada de errado, ele não estava em pecado. Aprenda uma coisa, irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, às vezes nós vamos para determinados poços, cisternas ou lama, que as pessoas tentam nos colocar, para que o Senhor nos fortaleça. São as provações da nossa vida. Mas pastor, por que Deus permitiu então que Jeremias, falando em nome dele, essas pessoas fizessem isso? Porque precisava revelar o pecado deles, irmãos. Para revelar a mentira das pessoas, os pecados ocultos, alguém precisa ser um instrumento de Deus para tocar na ferida, para denunciar. E o ministério profético é ministério de denúncia. A igreja de Cristo tem um ministério profético no mundo quando ele diz assim, é pecado. Quando ele diz assim, ó, você é um idólatra, você fica aí adorando imagens, é pecado. Quando você fala assim, ó, o adúltero não herdará o reino dos céus, os mentirosos, fofoqueiros, todo esse tipo de gente. E aí vem perseguição, você já deve ter sido ou esteja passando. É só você não concordar com um esquemazinho lá no teu trabalho. Aí o pessoal já vai. Então Jeremias é levado então para esse poço. E lá, irmãos, ele vai sofrer fome, dores no seu corpo. Por quê? Porque foi fiel à palavra do Senhor. O assim diz o Senhor. Falar em nome de Deus é maravilhoso, desafiador e que demanda coragem todo o tempo.
No entanto, irmãos, no segundo momento desse texto todo, vem o resgate de Jeremias. O momento da intervenção de Deus. O momento em que o Senhor traz o socorro. E o socorro de Jeremias vem de um lugar que menos se esperava. Já aconteceu isso com você? Que Deus te ajuda, Deus te salva, Deus te socorre por pessoas que você não imaginava que isso ia acontecer. Aleluia por isso. E creia nesse momento, se você estiver num poço, numa perseguição, Deus está preparando alguém que você nem imagina, que vai ser resposta para você. Talvez ainda no dia de hoje, talvez nessa semana. E eu não estou aqui fazendo profetadas. Eu estou aqui pregando a palavra para você guardar no seu coração, porque Deus sabe o que você está vivendo. E aí como é que funcionam as coisas? Existia lá um cidadão que era um eunuco, era um funcionário do rei, era um homem castrado, que tomava conta das coisas do rei, principalmente do harém, das mulheres do rei. E ele, vendo a situação de Jeremias, ele vai intervir, irmãos. Ele não era um dos príncipes, ele não era sacerdote, ele não era um dos líderes. Os sacerdotes estavam perseguindo Jeremias. Ele era lá o homem das sombras, ele era da ralé. No entanto, ele tinha um acesso ao rei. Ele corajosamente, vendo que o rei estava em determinado lugar, e Zedequias estava numa situação difícil, política, de autoridade, os babilônicos já sitiando Jerusalém, a situação era complicada. Ele diz assim: ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. A situação já estava muito difícil. Jeremias já estava vivendo no meio da guarda, no pátio da guarda. Ele já era vigiado. Vigia esse cara aí que ele é perigoso, né? E ele já era vigiado. A maldade era tão grande que colocaram lá. Mas Deus, que é soberano em todas as coisas, levanta pessoas para nos ajudar, como eu falei. Você também já se colocou nas mãos do Senhor para ser resposta de alguém, para ser um eunuco que vai socorrer alguém que esteja num poço, que esteja numa cisterna cheia de lama, que esteja perseguido. Talvez essa semana Deus também vai te visitar e vai dar uma ordem para você: vai lá ajudar fulano, vai lá ajudar Beltrana. Fique ligado nessa palavra. E aí o texto nos mostra que o rei fala assim: vai lá ajudar, pega alguns homens e vai lá. E aí, queridos, uma coisa que, de tudo que eu vou falar aqui, que eu queria que você guardasse no seu coração: como Deus é amoroso, como Deus é cuidadoso, como Deus, queridos, cuida de todos nós. E você já viveu isso, eu já vivi isso. Os detalhes da graça de Deus. E aí, sabe onde é que está isso? Sabe onde é que está esse detalhe? Lá no versículo 11, quando Ebed-Meleque, que era o nome dele, significa servo do rei, pegou os homens, tomou dali umas roupas usadas, ele pegou cordas, pegou no caminho roupas usadas, trapos e farrapos que tinham, e desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Era fundo. Olha só o que o etíope... detalhe, ele não era do povo de Israel, ele era um africano da Etiópia. Ele era um escravo, irmãos, mas ele acreditava em Deus, ele sabia que Jeremias era servo do Deus Altíssimo, e Deus mandou ele fazer isso. Aí quando ele está levando a corda, olha o que diz o texto: põe agora essas roupas usadas, esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas, o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Entendeu o que ele fez? Para poder socorrer Jeremias, pegaram cordas. E se você já viu uma corda, e naquela época era muito mais difícil, ela machucava. Ele estava lá na lama, não foi fácil puxá-lo. Talvez tivesse lama no seu calcanhar, no seu joelho ou até na sua cintura, a gente não sabe. Mas no momento que ele manda a corda, ele manda ali esses panos velhos, para que ele fizesse o quê? Enrolasse na corda e protegesse as suas axilas. Para que eles puxassem. Imaginar agora? Vai botar a corda aqui para puxar,
E aí, porque ia comer tudo aqui, ia ralar tudo aqui. Irmãos, no caminho, aquele etíope pensou nos trapos, nos farrapos, para que o profeta do Senhor não fosse mais machucado ainda. Você, meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus usou pessoas para conseguir roupas velhas e trapos, para te dar um conforto e um carinho. E eu espero que você também, em momentos da sua história e outros que virão, você possa ter a sensibilidade de ajudar pessoas, ter simpatia, empatia, compaixão, misericórdia, solidariedade. Mas não é chegar lá e falar assim, toma essa quentinha aí, para quem é tá bom. Já vi isso. Pastor fazendo isso, missionário fazendo isso, diácono fazendo isso. É a obra da compaixão. Mas eu já vi gente também que quando preparava uma quentinha com todo carinho, aí botava um talher, botava uma mensagem, Jesus te ama. Queridos irmãos e amigos, nessa noite, nesse dia, aprenda com esse etíope. Não importa a etnia, nós precisamos ser sensíveis à dor dos outros. Que nessa semana você possa ajudar outras pessoas com esses farrapos, com esses trapos, para minimizar a dor de alguém. E com certeza, em algum momento, se Deus não fez, Ele vai fazer também, usando pessoas que virão, que Ele não vai vir simplesmente com uma coisa básica para suprir uma necessidade bíblica, uma necessidade física ou específica. Ele vem mais ainda. Ele vem com a misericórdia de Deus e Ele vem com a graça. Então, nesse capítulo 38, na presença desse homem, ou na vida desse homem, desse eunuco, desse escravo, desse etíope, como ele respeitava o profeta de Deus, a mensagem do Senhor. Mas Deus é tão maravilhoso, tira ele de lá, ele vai para o átrio da guarda. Só que aí, para você ver, vem outro estágio. Tem uma audiência agora secreta com Zedequias. Zedequias manda chamar Jeremias. Por quê? Porque ele sabia que ele era a boca de Deus. E ele foi frouxo lá. Esse encontro é secreto, porque eles nem poderiam saber. Por quê? A liderança dele estava fragilizada. Poderia haver mais luta ainda. Então ele disse assim, fale para mim o que Deus verdadeiramente quer que aconteça. Aí Jeremias falou assim, eu posso falar a verdade? Você não vai me matar? Ele disse, não, eu dou minha palavra que não vou te matar. Ele diz assim, se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma e esta cidade não será queimada e viverás tu e a tua casa. Essa era a mensagem. Ele ouviu, pediu que Jeremias ficasse calado, ficasse em segredo esse encontro, nessa conversa, esse aconselhamento, esse pacto, né, diante do que estava acontecendo. Olha como é que Deus honra os seus filhos. Vai honrar você, meu irmão, também. Vai honrar você também, minha irmã. De repente você está no poço agora, vai chegar lá na frente, que as pessoas que te colocaram no poço, ou alguém que foi omisso, ainda vai buscar em você conselho, vai te pedir perdão, que seja. Continue firme, fazendo a vontade do Senhor em todo tempo. E aí, irmãos, o que a gente aprende? Que ser fiel ao Senhor vai sempre trazer benefício. A fidelidade nos dá força e coragem. Ah, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou corajoso, eu não sou corajosa. Quando é que a gente sabe disso? Quando surge o momento. Então não abaixe a sua cabeça, não recue, viva o Evangelho, a graça de Deus, a misericórdia. Não tenha medo de quem grita, de quem aponta dedo na sua cara, que te ameaça, que manda mensagem, que fica te cercando na rua, que fica lá de tititi no teu trabalho, ou na sua vizinhança, ou aquele pessoalzinho das nossas famílias, gentezinha invejosa, já viu? Eu espero que você não esteja nesse grupo de pessoas que fazem isso, mas que sejam sempre alvos, né? Porque a gente vive na verdade. E aí nós encontramos aqui, irmãos, uma palavra de Deus. Só que Zedequias, irmãos, ele não ouve. Zedequias não cumpre.
ele fala assim, se rende para Nabucodonosor. Isso era uma vergonha, mas Deus tinha falado, se você fizer isso, você vai viver, a sua família vai viver, não vai destruir a cidade e você vai preservar todo mundo. Ele não fez. Quando você vai lá para o capítulo 29, você vai ver que Nabucodonosor vai chegar. Nabucodonosor vai invadir a cidade, vai queimar a cidade de Jerusalém. Vai matar um montão de gente. Zedequias vai fugir com uma galera. Eles mandam ir atrás de Zedequias. Traz Zedequias. Traz toda a família. Nabucodonosor, que era cruel, os caldeus eram muito cruéis. Eles matam toda a família na frente dele. Mata a esposa, mata os filhos e depois fura os seus 2 olhos e ele fica cego. E depois ele é levado e ele morre. Não ouviu a palavra do profeta. E nesta noite, como arauto de Deus, eu digo para você, você precisa se render ao Senhor hoje. Você precisa se render e abrir mão de pecado e tomar decisões, voltar atrás. Só tem hoje, só tem agora quando você está vendo isso. E essa palavra é atemporal. Estou gravando no dia, que hoje é dia, você está vendo no dia 6 de novembro, mas eu estou gravando no dia 5 de novembro, a terça-feira. E se essa palavra for vista por alguém daqui a 1 ano, ela vai ser viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é atemporal, então você precisa se render, ouça a palavra do pastor, se curva diante do Senhor, se curve diante de pessoas, para que não venha uma disciplina maior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, amigos, a gente aprende sobre fidelidade, a gente aprende sobre obediência extrema, sobre provisão de Deus, socorro de Deus. Abismos e adversidades virão, mas é uma fé inabalável, buscando sempre a vontade do Senhor. E aí, queridos, 3 verdades para a gente nesta noite, nesse dia. Coragem para defender a verdade. Você tem defendido a verdade do Evangelho por onde Deus te leva? Ou você tem negociado algumas coisinhas? Ninguém é perfeito, ninguém é santo, né? Você vai para o inferno, querido. Não existe mais ou menos, é sim ou não, ou anda com Jesus ou não anda com Jesus. Mas eu estou na igreja, eu vou lá, membro de igreja não vai para o céu, só irão para o céu os filhos de Deus, os discípulos de Cristo. E tem custo, então defenda a verdade acima de qualquer coisa, tá bom? Indico um filme para vocês, chamado Você Acredita? Eu e Rosana vimos no domingo à tarde. É um filme cristão que fala de uma comunidade de fé, um pastor na igreja, várias situações, e aí ele traz à igreja uma reflexão de viver na perspectiva da cruz de Cristo. E aí vários irmãos da igreja começam a vivenciar situações, e um deles era um paramédico que socorria na ambulância. E quando ele vai socorrer um homem que estava debaixo de destroços, ele ia morrer, e ele estava desesperado, ele fala do amor de Jesus, ele entrega a sua vida ao Senhor. E naquele momento, aquele homem estava com uma cruz de madeira na mão, deixou na mão daquele homem e ele morreu em paz. Só que aí chegou a esposa, viu aquela cruz e ele foi processado, dizendo que ele estava impondo a fé ao moribundo. Ele vai para o processo, aí vem a advogada, vem o chefe, pede desculpa à família, pede desculpa, que senão você vai perder salário, você vai... Ele falou assim, por que eu vou pedir desculpa de um bem que eu fiz? Eu não fiz nada errado. E aquele homem está no céu com Jesus. Ele pagou o preço, irmãos, mas ele não voltou atrás. Veja esse filme aí, Você Acredita? Ou em inglês é I Believe, alguma coisa assim. A segunda verdade fala sobre compaixão e solidariedade. Queridos, Deus usou lá o etíope, seja você também usado. E terceiro, busque sempre orientação divina. Se Zedequias buscou o profeta falou, mas não cumpriu. Quantas vezes você não ouve o que o pastor fala, ou outro pregador fala, ou quando você lê o texto da palavra do Senhor, busque o Senhor e faça a vontade do Senhor. Amém, queridos? E aí, quando você ainda vai lá no 29, quando Nabucodonosor toma conta de tudo, olha o que acontece. Nabucodonosor dá uma ordem e diz assim: peguem o profeta Jeremias, não façam nada com ele e levem ele para o palácio.
Entendeu? Nabucodonosor, irmãos, era um instrumento nas mãos de Deus para disciplinar um povo desobediente. E Deus disse para Nabucodonosor quem era Jeremias. No mundo espiritual, irmãos, todo mundo sabe quem nós somos, em qualquer lugar. A gente precisa sempre viver a verdade do Senhor, pagar todo o preço que a gente tem que pagar, independente das circunstâncias. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Negue a si mesmo e segue Jesus. Amém? Que essa palavra possa fortalecer, possa te exortar, possa te encorajar a viver na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva da eternidade. O dia de hoje, irmão, 6 de novembro, é um dia muito feliz para mim. Hoje eu completo 8 anos que fui eleito pastor titular da PIB de Cascadura. Deus me levou para esta igreja que eu amo muito e eu vou entrando no meu 9º ano. Aí teve dezembro a posse, mas Deus revelou a vontade dele. E que aventura tem sido nesses 8 anos. Nunca imaginei que fosse tanto assim, mas é uma aventura que Deus tem me fortalecido e eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e espero continuar firme e forte fazendo a vontade do Senhor em todo o tempo da nossa caminhada. Ok, queridos? Nesse momento a gente vai adorar ao Senhor, cantando Castelo Forte, entendendo que em todo o tempo da história, pessoas viveram lutas. E esse hino fala sobre isso, lá na Reforma Protestante. Perfeito? Se você é membro da igreja, ainda não entregou o dízimo do Senhor, uma oferta, faça nesse momento, vai aparecer o Pix. E se Deus permitir, no próximo domingo estaremos juntos na escola dominical, adorando ao Senhor, celebrando a nossa fé como sempre fazemos. Um grande abraço, fique na paz e até lá!